Em um futuro pós-apocalíptico, um grupo de rebeldes luta para derrubar a empresa Wicked, que realiza experimentos cruéis em crianças na busca por uma cura para um vírus mortal. Quando um trem transportando carga da Wicked e prisioneiros aparece nos trilhos, dois carros rebeldes entram em ação. George e Brenda de um lado, Thomas e Vince do outro. Para criar uma distração, Brenda atira nos maquinistas, forçando-os a chamar reforços. Guardas saem para abrir fogo e George precisa dirigir enquanto responde aos tiros. Vince manobra seu carro próximo à parte traseira do trem, permitindo que Thomas use um gancho para subir a bordo. Quando Vince tenta segui-lo, um pneu estoura e o carro perde velocidade. Ele é forçado a saltar antes que o gancho se rompa e o carro colida. Uma aeronave da Wicked surge e abre fogo, obrigando George e Brenda a recuar para evitar serem mortos. Enquanto isso, Thomas e Vince correm sobre os vagões e percebem soldados os perseguindo. Eles pulam para uma parte inferior do trem, onde Vince arma um explosivo e Thomas dispara contra os guardas. A explosão afasta os soldados e separa os últimos vagões do restante do trem. Enquanto isso, a aeronave continua perseguindo George e Brenda. Eles param e fingem se render. Quando os soldados descem para capturá-los, caem em uma armadilha preparada por rebeldes escondidos. O piloto também é imobilizado, permitindo que os rebeldes tomem a aeronave. No trem, mais rebeldes surgem, e Newt começa a trabalhar na separação do vagão principal. Soldados da Wicked abrem fogo, forçando Thomas e seus aliados a se defenderem. A aeronave rebelde reaparece e abaixa um gancho, que é conectado ao topo do vagão. O grupo sobe rapidamente, e Vince faz um salto de última hora para se juntar a ele. Momentos depois, a aeronave aterrissa no esconderijo rebelde e os prisioneiros são libertados. No entanto, Thomas se decepciona ao perceber que seu amigo Min-ho não está entre eles. Vince explica aos novatos que a Wicked os queria porque são imunes ao vírus e seu suco cerebral poderia ser a chave para uma cura. Os rebeldes, no entanto, rejeitam a ideia de experimentar em crianças e estão preparando um navio para fugir do continente. Thomas interroga um dos resgatados sobre informações obtidas enquanto era prisioneiro. Ele revela que o trem estava indo em direção a uma cidade, algo inesperado, já que todas as cidades conhecidas foram destruídas. George confirma que esteve lá anos atrás. Trata-se da última cidade, sede principal da Wicked. Atacá-la parece impossível, mas Thomas quer arriscar para salvar Min-ho. Vince recusa colocar os rebeldes em tal perigo. De repente, pilotos da Wicked são ouvidos no rádio. Os rebeldes apagam as luzes e se escondem. Aeronaves da Wicked patrulham a região, chegando perigosamente perto do esconderijo. Naquela noite, Thomas tenta fugir sozinho para resgatar Min-ho, mas Newt e Frypan o interceptam e decidem acompanhá-lo. Enquanto isso, Min-ho desperta em um ambiente familiar, a clareira onde viveu durante o experimento. Ele avista algumas crianças, mas elas não respondem aos seus chamados. De repente, um garoto corre e Min-ho o segue até uma cabana, que se revela um corredor misterioso. Uma porta se abre e um monstro chamado Griever surge, forçando Min-ho a correr. Ele se depara com passagens bloqueadas enquanto vozes discutem sua performance. Subitamente, Min-ho sente seu corpo congelar, mas consegue reagir, acabando projetado contra o teto. O Griever o captura sob suas garras e ruge, enquanto Min-ho grita. O ambiente se dissolve, revelando que ele está em um laboratório da Wicked, sendo forçado a passar por uma simulação para a extração de seu sangue. Algum tempo depois, Thomas e sua equipe atravessam um túnel escuro e encontram uma criatura semelhante a um zumbi, conhecida como Crank. Eles param para pensar em uma estratégia, mas são cercados por um grupo dela, que começa a atacar o carro. Quando um Crank pula na janela dianteira e começa a socá-la, Frypan acelera e bate o carro contra outro veículo para derrubar a criatura. O impacto faz o carro capotar. Thomas consegue quebrar uma janela e sair, ajudando os amigos a escapar. Um Crank os persegue, mas Frypan o abate com um tiro. Uma horda inteira se aproxima, e eles tentam fugir, apenas para encontrar a saída bloqueada por mais Cranks. Frypan atira até ficar sem munição. De repente, um carro surge atropelando os Cranks. George e Brenda chegam para o resgate. Enquanto Brenda manobra ao redor, os garotos aproveitam a brecha para entrar no carro, enquanto George salta para dentro no último instante. Com isso, conseguem escapar do túnel em segurança. Ao chegarem à estrada, avistam a última cidade, no horizonte. E George nota que a Wicked ergueu um muro colossal ao redor dela. Enquanto isso, a líder da Wicked, Ava, reúne-se com o conselho,
pois a população está perdendo a fé na busca por uma cura, além de temerem as implicações do novo muro. Ava garante que está recebendo um soro extraído de Minho e que a cura está próxima, mas os membros do conselho, cansados de promessas, querem realocar recursos para uma construção de zonas seguras. A reunião é interrompida por Teresa, a garota que traiu Thomas em prol da Wicked. Teresa faz um discurso sobre esperança e sacrifício, persuadindo o conselho a continuar financiando os experimentos. De volta ao grupo de Thomas, eles chegam às favelas fora do muro, onde manifestantes exigem auxílio da cidade. Sem perceber, Thomas ativa involuntariamente sua tatuagem luminosa, enviando sua localização para a Wicked. Escondendo-se entre a multidão, o grupo tenta alcançar a entrada da cidade. No entanto, os guardas ativam torres de defesa, causando explosões e dizimando centenas de pessoas. Thomas e sua equipe tentam recuar para o carro, mas são cercados por homens mascarados, que rapidamente os capturam e os transportam em vans. Levados ao esconderijo desses desconhecidos, George reage violentamente, espancando um dos mascarados, até se certificar de que Brenda está ilesa. Então, um dos homens retira a máscara, revelando-se Gally, que antes tentou detê-los e deveria estar morto. Furioso, Thomas parte para cima dele, mas Newt intervém e o convence a ouvir. Gally revela que agora está do lado deles e que conhece uma forma de atravessar o muro. Ali, também existe um grupo de rebeldes tentando retomar a cidade das mãos da Wicked. Gally os apresenta a Lawrence, o líder rebelde, cujo rosto está desfigurado pelo vírus. Para conter a infecção, ele mantém um soro intravenoso administrado continuamente. Lawrence propõe ajudar Thomas a infiltrar-se na cidade, desde que ele retribua o favor futuramente. Thomas aceita, e ele e Newt seguem com Gally pelos esgotos, enquanto os demais permanecem como garantia. Antes de partirem, Newt percebe suas mãos tremendo. Já de noite, eles emergem dos esgotos e entram na cidade. Gally percebe o reforço na segurança, sinal de que a Wicked suspeita da presença rebelde. Eles seguem para um ponto de observação secreto, onde os rebeldes monitoram a sede da Wicked há anos, sem encontrar uma brecha na vigilância intensa. Gally aponta para Teresa, que trabalha no laboratório da Wicked, acreditando que ela pode ser a chave para a infiltração. De volta ao esconderijo, o grupo discute a estratégia. Para todos, usar Teresa não é um problema após sua traição, mas Thomas hesita. Newt, irritado, o empurra contra a parede, acusando sua hesitação de ser motivada por sentimentos por Teresa. Logo depois, envergonhado, ele se desculpa e se afasta. Thomas vai atrás dele, e Newt finalmente admite estar infectado. Ele convence Thomas a aceitar o plano de usar Teresa. Enquanto isso, no laboratório, Teresa injeta uma garota infectada com o soro de Minho, e a recuperação é imediata. Entusiasmada, ela corre para contar a Minho, mas ele permanece indiferente. Quando Teresa está prestes a sair, Minho a ataca verbalmente, insultando-a por sua traição e culpando-a pelas mortes dos amigos. Guardas entram para sedá-lo, mas antes de desmaiar, ele consegue roubar um grampo de cabelo metálico. Teresa retorna ao laboratório e descobre, horrorizada, que a cura falhou. A garota tratada se tornou um excêntrico violento. À noite, ao caminhar pela cidade, Teresa avista Thomas na multidão e o segue até um beco isolado. Lá, ele a confronta, perguntando se ela se arrepende. Teresa admite que às vezes sim, mas que tomaria a mesma decisão. Nesse momento, Gally surge por trás e a captura. Pouco depois, já em uma igreja abandonada, o grupo a interroga. Teresa revela que Minho está no subnível 3 com outros 28 prisioneiros e que a única maneira de acessá-los é por meio de uma impressão digital autorizada. Gally sugere cortar o dedo dela e descartá-la, mas Thomas o impede, forçando Teresa a remover os rastreadores implantados nos pescoços dos garotos. Durante o procedimento, Teresa nota que Brenda parece saudável demais para alguém infectado e deduz que Thomas vem administrando-lhe injeções de seu sangue imune. Thomas nega, dizendo que só fez isso uma única vez, meses atrás. Teresa insiste que isso seria insuficiente, pois Brenda já deveria ter sucumbido ao vírus. Antes de ser levada por Gally, Teresa discretamente rouba um pedaço de gaze com sangue de Thomas. Depois disso, os meninos se disfarçam como soldados da Wicked e entram na instalação com Teresa, cuja presença os ajuda a evitar suspeitas. Ao chegarem às escadas, Gally instala um dispositivo de interferência na caixa elétrica. Enquanto esperam, Newt começa a tossir e Teresa percebe que ele está infectado.
Assim que o dispositivo fica pronto, os rebeldes de Lawrence hackeiam o sistema de segurança da cidade. O grupo então corre até o subnível 3, onde rapidamente neutralizam os guardas da área. Agora livres para libertar os prisioneiros, Thomas se desespera ao notar que Min-ho não está entre eles. Teresa acessa o computador e descobre que Min-ho foi transferido para o laboratório do outro lado do prédio. Ele está enfraquecido e pode não sobreviver a mais um procedimento de extração. Sem alternativa, Thomas e Newt obrigam Teresa a levá-los até ele, enquanto Gally fica para trás tentando abrir a sala onde o soro é armazenado. Quando o trio entra no elevador, eles são acompanhados pelo braço direito de Ava, Jansson. Felizmente, ele apenas bate papo com Teresa, dizendo a ela que Thomas foi visto fora da cidade. No entanto, depois que o trio sai do elevador, Teresa começa a discutir com os meninos, e Thomas tira a máscara ao mesmo tempo em que Jansson vai atrás deles. Logo, mais guardas chegam e Thomas tenta fazer Teresa de refém, apenas para ela empurrá-lo e Newt para trás de uma porta à prova de balas. Enquanto os meninos fogem, Teresa diz a Jansson que fez isso para prendê-los e o lembra de que precisa deles vivos. Alarmes começam a soar em todo o prédio, enquanto Jansson pede mais segurança. No subsolo, Gally finalmente recupera o soro e começa a se mover com todas as crianças. Eles conseguem chegar à garagem onde Brenda roubou um ônibus, mas ela percebe que Thomas e Newt ainda não voltaram. Gally pede para ela esperar no ônibus para proteger as crianças enquanto ele volta para buscar os outros. No entanto, um bando de soldados logo chega à garagem e Brenda não tem escolha a não ser fugir. Nos andares superiores, Thomas e Newt encontram Ava, mas antes que Thomas possa atirar nela, eles são encontrados por Jansson e seus homens. Os meninos imediatamente começam a correr, atirando em qualquer guarda que fique em seu caminho, enquanto procuram por seu amigo. No laboratório, Min-ho ouve os gritos e usa um grampo de cabelo para esfaquear um cientista. Então ele rapidamente derruba um guarda e injeta um sedativo em outro cientista. No corredor, Newt e Thomas continuam lutando contra os soldados, mas estão quase sem balas. Newt joga uma granada para derrubar os guardas restantes. No entanto, mais um homem aparece para bloquear a saída dele. De repente, o cara é abordado por Min-ho, que o joga pela janela com um grito antes de se reunir com seus amigos. Mais soldados estão chegando. Então os três garotos começam a correr novamente. Jansson e seus homens bloqueiam outro corredor. Então o trio se esconde em uma sala com uma porta de metal muito grossa. Os guardas trazem uma serra para começar a cortar a porta. Então, os adolescentes não têm escolha a não ser quebrar a janela e pular na piscina abaixo. O salto corre bem e eles pousam em segurança. Mas quando saem da piscina, mais soldados os cercam. De repente, um dos homens atira em seus companheiros de equipe antes de tirar a máscara, revelando ser Gally. Na rua, Brenda está fazendo o possível para dirigir o ônibus o mais rápido possível, enquanto empurra um dos carros, Wicked, que a segue. Ela consegue fazê-lo bater contra um poste de sinalização, mas ainda há mais veículos vindo atrás dela. Eventualmente, ela vira uma esquina e encontra a rua inteira bloqueada pelo inimigo. Brenda desce do ônibus e atira um sinalizador, que é visto por Fry Pen, que estava esperando todo esse tempo dentro de um guindaste. Ele joga um gancho de guindaste no meio da rua e Brenda o conecta ao ônibus antes de correr de volta para dentro. Então Fry Pen usa o guindaste para levantar o ônibus, que bate em alguns prédios antes de ser empurrado sobre o muro. O peso faz com que o para-choque do ônibus comece a quebrar. Então, Fry Pen estende a corrente para tornar a queda mais curta. O ônibus pousa no chão em pé e cai novamente em segundos. Mas, felizmente, ninguém se machuca. Enquanto isso, Teresa está usando a gaze roubada para analisar o sangue de Thomas no laboratório e descobre que seu sangue carrega a verdadeira cura. Ele não apenas retém o vírus, como também o destrói. Ela mostra isso para Ava, dizendo que elas precisam encontrar Thomas. Brenda e Fry Pen levam todas as crianças para o esconderijo, apenas para encontrá-lo vazio. Acontece que Lawrence saiu para reunir todas as pessoas nas favelas, anunciando que hoje à noite eles estão tomando a cidade de volta. Com Lawrence na frente em um caminhão cheio de explosivos, a multidão começa a correr em direção à entrada da cidade. A equipe de segurança tenta ativar as torres, mas o hacking dos rebeldes desativou todos os seus sistemas. Os guardas na muralha abrem fogo manualmente, mas não é o suficiente para parar Lawrence, que faz seu veículo bater contra a entrada.
uma explosão enorme acontece, criando um enorme buraco na muralha que permite que a multidão invada a cidade. A equipe de Thomas continua a se esgueirar enquanto ajuda Newt a se mover, já que sua doença está piorando. Eles se escondem quando veem a polícia tomar as ruas para lutar contra os invasores. Mas explosões estão acontecendo em cada esquina, então eles precisam sair rápido. Em seguida, eles se escondem dentro de um prédio, e Thomas liga para Brenda, para dizer a ela para ir embora sem eles, mas Brenda se recusa. Naquele momento, George aparece em uma aeronave roubada com Vince para resgatar todas as crianças, e Brenda pede que eles salvem Thomas também. Os meninos também veem a aeronave e começam a se mover em direção ao ponto de encontro. No entanto, Newt mal consegue se mover, então Thomas diz a Min-ho e Gally para irem embora com o soro enquanto ele fica com seu amigo. Newt dá a Thomas um colar e pede para ele deixá-lo, mas Thomas se recusa e começa a carregá-lo. Quando Newt finalmente desmaia, Teresa transmite sua voz por toda a cidade. Ela explica que o sangue de Thomas pode realmente curar pessoas infectadas e que elas poderiam salvar Newt, então ela pede para ele voltar. Ao mesmo tempo, Min-ho e Gally chegam à aeronave. Enquanto Thomas se pergunta o que fazer, Newt acorda como um louco e ataca Thomas. Os meninos começam a lutar e rolam no chão enquanto Newt pede ao amigo para acabar com as coisas. Thomas se recusa a matá-lo e continua lutando, esperando ganhar tempo. Newt se desculpa e pega sua arma para fazer isso ele mesmo, mas Thomas imediatamente atira de sua mão. Então Newt perde seus últimos vestígios de sanidade e pega uma faca para tentar esfaquear Thomas. Mas ele só consegue machucá-lo um pouco antes de Thomas chutá-lo para longe. Quando Newt ataca novamente, os meninos caem e Thomas não tem escolha a não ser empurrar a faca contra Newt, matando-o. Enquanto Thomas chora por seu amigo, os outros chegam com o soro, mas obviamente é tarde demais. Em vez de sair com a equipe, um Thomas furioso volta para o prédio Wicked e encontra Ava, que lhe diz que pode salvá-los a todos. Thomas larga sua arma e oferece seu corpo para desenvolver a cura depois de fazer Ava prometer que deixará as outras crianças em paz. Naquele momento, Ava é morta a tiros por Johnson, que então seda Thomas. Momentos depois, Thomas acorda amarrado a uma maca em um laboratório onde Teresa está tirando uma amostra de seu sangue para fazer soro. Johnson explica que a cura só será dada à Elite antes de revelar que ele está infectado. Quando ele está prestes a se injetar com o novo soro, Teresa quebra uma garrafa na cabeça dele para derrubá-lo. Então, ela liberta Thomas, apenas para Johnson agarrá-la e jogá-la do outro lado da sala. Ele começa a lutar com ela pelo soro, até mesmo batendo a cabeça dela na mesa. Thomas ataca Johnson pela janela, e eles começam a lutar no corredor. Johnson quase o domina, mas Thomas se recusa a se render, e eles continuam. Eventualmente, Johnson saca uma arma e ameaça atirar nos dois adolescentes. Mas naquele momento, os rebeldes atingem o prédio com foguetes, derrubando Jason e permitindo que a dupla corra. Eles se escondem em um laboratório contendo alguns malucos em uma cela, e Teresa fica horrorizada ao descobrir que Thomas foi gravemente ferido pela explosão. Johnson vem procurá-los. Então, Teresa o distrai, enquanto Thomas joga um objeto na porta da cela, quebrando-a. Os Cranks saltam e começam a se alimentar de Johnson, permitindo que os adolescentes fujam. Teresa ajuda Thomas a se mover, e eles chegam ao telhado, onde descobrem que o prédio está queimando lentamente. Pensando que acabou, Teresa se desculpa por tudo, e eles se beijam. Então os rebeldes chegam na aeronave, mas não conseguem chegar muito perto por causa do fogo. Enquanto o prédio vizinho desaba e a aeronave continua tremendo, Teresa joga Thomas na equipe, que o pega bem a tempo. Teresa não o segue e morre quando o prédio desaba sob ela. Thomas chora por ela antes de desmaiar. Algum tempo depois, todos os sobreviventes usaram o navio reparado para chegar a uma ilha segura, onde começaram a construir um novo lar. Thomas se recupera de seu ferimento e verifica o colar de Newt para descobrir uma carta, agradecendo por tudo e pedindo que ele cuide de todos. Neste novo lar, os sobreviventes esculpem os nomes dos lutadores caídos em uma grande pedra, como costumavam fazer no experimento do labirinto. Depois de adicionar o nome de Teresa, Thomas olha para a praia enquanto revela que tem uma amostra do soro.